Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Então hoje é ajudar através do ouvir. Amém. Nós temos lá em Jó 2, de 11 a 13, né, que nos dá uma lição aqui muito tremenda, que fala assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. E concertaram juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então nós temos um texto aqui, quando os amigos de Jó ficaram sabendo a respeito de tudo que lhe havia acontecido, quiseram ajudar. Naquele momento, tumores haviam tomado todo o corpo de Jó. Eles sentiram a dor e ficaram horrorizados ao ver o amigo em tão grande necessidade. Compadecidos, conservaram-se calados durante uma semana, permaneceram do lado do amigo e o ouviram. De alguma maneira, esses amigos se deram conta de uma importante verdade. Pessoas não perdem intimidade quando param de falar, mas quando param de ouvir, o ato carinhoso de parar e ouvir diz muitíssimo, mesmo que não consigam comunicar um grande discurso. Pois ouvir, né, nós vamos colocar aqui o nosso primeiro tópico, que expressa que a outra pessoa e os pensamentos dela têm valor. Então nós temos que saber o momento certo de falar e o momento de ouvir. Né? Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós sabemos que muitas vezes tem gente que vai em velório e começa a falar no ouvido daquele que perdeu. Se é o momento de você estar do lado da pessoa, consolando, confortando. Muitas vezes você vai visitar uma pessoa, talvez a pessoa está doente, como o Jó estava aqui numa situação difícil, e eles ficaram ali 7 dias ali confortando ele. Eles sentiram uma empatia, sentiram a dor que Jó estava sentindo e viram que aquele momento era momento de calar. Tem momentos, irmão, que é momento de calar, tem momento que é momento de só ouvir, né? Tem gente que não sabe só ouvir, ele quer falar, né? Muitas vezes a pessoa quer contar a história dele, colocar aquilo que ele está passando ali, o outro não tem paciência porque ele vai e atropela a pessoa e conta a história dele e ainda floreia, não é? E muitas vezes acontece isso, mas hoje nós vamos falar sobre isso. Quando você deve parar e ficar calado, calar e não falar mais nada. Então eu gostaria de passar para o pastor Rogerinho, que está calado aqui, mas quer falar agora. Então é diferente, tem que é momento de falar, né? Não, antes do Rogerinho falar, eu vou falar. Né? Porque assim, aí dá tempo de tomar um pouquinho mais de água, depois que ele começa, ele embala, né? Então eu quero assim deixar os nossos canais de comunicação disponíveis, né, para você poder acessar, conversar conosco, se assim for o teu desejo. E o DDD 31 é o 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo. Aí você pode ligar aqui, falar com a nossa produção, e aí a ligação ela é repassada aqui para os nossos estúdios. Ou mesmo pelo nosso WhatsApp, também 31, que é o 984029756. Então esse é o nosso WhatsApp, eu estou aqui com um aparelho nas mãos. Mas sempre lembrando você que através do WhatsApp não tem como nós interagirmos e eu responder aqui para você, tá? Então, se a sua pergunta é pertinente ao nosso tema, ou mesmo alguma situação que você está vivendo, e se tivermos tempo que abre para poder comentar e falar, nós vamos responder aqui ao vivo, tá joia? Então, dentro do possível, você escreva, digite a mensagem e nós vamos tentar aqui responder para você. Se é um pedido de oração, também encaminhe, que no final aqui do programa nós sempre de uma forma assim, normal, ou seja,
nós estamos aqui orado todo final do programa, né, pedindo assim que o Senhor possa intervir dentro desse, né, da sua soberania a respeito do seu pedido de oração ou mesmo da sua necessidade, tá bom? Então, está disponíveis aí já os nossos canais, já estão chegando aqui já algumas perguntas e os pedidos de oração, mas antes eu vou deixar o pastor Rogerinho falar um pouquinho, depois a gente começa aí a falar, né, das participações. Ele quer ficar calado, não, né? Não. Não, deixa eu fazer um teste, ver se eu consigo, porque 7 dias... Não é fácil não, viu? Seu Rogerão. Mas é interessante quando nós olhamos e percebemos o quadro desses homens juntos, né? E simplesmente, sem falar, 7 dias, 7 noites, apenas olhando e sentindo a dor do outro. Então, é muito interessante quando nós paramos e olhamos o contexto, né? E aí vale a pena a gente entender que os amigos de Jó, eles foram até Jó para consolar Jó diante de toda a situação que Jó havia passado, em 2 momentos bem específicos. O primeiro momento, quando ele perde os seus bens e os seus filhos. Então, Jó perdeu praticamente tudo que ele tinha. Então, ele perdeu inclusive os seus filhos. E depois disso, Jó agora está enfermo. Então agora não é mais uma perda no sentido tanto do convívio, né? Porque a gente não pode falar que filho seria uma perda material. Eu acho que filho é mais do que uma perda material. Mas não era a sua própria pele, como o próprio Satanás disse, pele por pele, osso por osso, né? Então agora Jó, além desse momento de perda, porque ele perdeu seus bens, além do momento de chorar e prantear o luto por ter perdido todos os seus filhos, agora é a hora de Jó se ver doente. E um homem doente, ele realmente muda o seu estado de alma. Muitas vezes nós temos estrutura para passar por situações de dificuldades financeiras, como foi o caso da primeira perda de Jó. Outros momentos a gente passa por uma situação em relação à perda de pessoas queridas e o luto. Mas quando, né, isso acontece na nossa própria carne, normalmente o homem ele fica mais abatido. É uma tendência que a gente percebe, né? O homem normalmente ele tende a ficar muito mais abatido do que a mulher nesse contexto de dor física, né? Isso mesmo. Então a mulher ela parece que ela sente mais, né? Ou ela reage de uma maneira diferente a um processo de dor física do que o homem. Tem mulheres que costumam falar que a mulher com 40 graus de febre está trabalhando. O homem com 38 está de cama e pedindo sopa, né? É porque o homem ele já foi colocado psicologicamente que não pode parar, né? É verdade. Ele tem essa mente. Então, se ele adoece, fala assim, você está parando porque você está doente, né? Então, isso está psicologicamente... A doença, né? Ela tem um efeito emocional maior na vida do homem. Agora, imagina Jó na situação que ele estava, chegam os seus amigos para consolá-lo, e aí, o que os seus amigos fazem? Eles simplesmente jogam pó sobre a cabeça, rasgam as suas vestes diante daquele quadro que eles estão vendo e se assentam no pó como Jó estava e ficam ali sem falar absolutamente nada durante 7 dias. É essa identificação com a dor que foi tão instantânea e foi tão intensa, também, né? Eles foram impactados pelo que estavam vendo, pelo que Jó estava vivendo. E o quadro deve ser
bonito de se ver, não. Não. E é interessante que você tá doido. eles ficaram calados durante 7 dias. E se a gente for ler o restante do livro de Jó, deveriam ter ficado calado o restante, Mais né? um tanto. Mais um tanto. Porque quando abriram a boca para não falar aquilo que era verdade a respeito do Senhor, né? Exatamente. Então, ficaram calados 7 dias, deveriam ter continuado calados. Com certeza. Mas o que nos chama a atenção é o quanto o silêncio ele pode comunicar, né? Sim, com então, a certeza. comunicação pelo silêncio. E nesse caso, há uma identificação com a dor. É como se, através do silêncio, ele não somente entendesse a dor do outro, não apenas se identificasse com aquela dor, mas também valorizar aquela dor e o momento daquela Sim. pessoa. Rogério, Né? Oi. olha só, nós temos aqui várias participações já, mas eu quero colocar essa aqui, o DDD 32, é a Bruna. Ela diz assim: olá, me converti faz pouco tempo, mas ainda não sou batizado. Né? E tenho um namorado que não aceita conhecer Senhor Jesus. Várias vezes me disse que não vai mudar, porque não aceita, mas não consigo largar o meu namorado. O que eu faço? Estou sofrendo, entrando já quase em depressão. Obrigado. Como eu gosto do pastor Rogerinho. Aí, tá bom? Então ele que respondeu. Obrigado. E aí, pastor Rogerinho, a Bruna. Olha, Bruna, você já tem esse relacionamento, você não diz exatamente há quanto tempo e nem diz exatamente qual é o modelo desse relacionamento. Mas vamos pelo que está escrito. Ele é seu namorado, né? Agora, a intenção suas é casar ou não? Se ele não vai mudar, como ele já diz, até que ponto você está disposta a entrar nesse relacionamento, preservando aquilo que você alcançou, que é a revelação do amor de Deus e a salvação que você recebeu em Cristo Jesus? E como que você vai resolver essa situação se você levar adiante esse relacionamento? Eu acho que essa é uma situação que realmente você precisa avaliar, né? Ninguém mais pode tomar essa decisão por você. A palavra de Deus diz que você não deve entrar em um julgo desigual. Exato. Nós já, inclusive, temos um programa específico Só falando sobre o julgo desigual e nós vamos abordar esse assunto, né? Claro, o julgo desigual não é só quando um cristão casa com o outro não cristão, né? Mas, enfim, essa é uma situação que você já tem uma palavra dele que ele não está disposto a uma mudança. O fato dele não estar disposto a viver essa mudança que você viveu vai impedir você de viver ou de continuar vivendo o estilo de vida que você tomou a decisão de viver? Essa é uma coisa que você deve considerar, né? Essa pessoa, você realmente o ama e entende que essa é a pessoa que Deus tem para você? Então, é um punhado de questões que você precisa avaliar. Então, eu vou sugerir para você o seguinte: pega um papel e anote todas as questões que vierem à sua mente. Pronto. Tá certo? Todas as perguntas. É esse o homem que Deus tem para mim? O que vai ser na minha vida se eu casar com ele daqui a 1 ano? O que vai ser a minha vida conjugal daqui a 5 anos? O que vai ser a minha vida conjugal? Vá projetando isso. Faça essa avaliação. O que ele, né, qual o comportamento que ele tem hoje? Se ele continuar com esse tipo de comportamento, como que eu vou desenvolver a minha fé? E os nossos filhos? Aonde e como serão educados e como será conduzida a orientação espiritual dos nossos filhos? Então, essas todas são situações que vale a pena você resolver antes de continuar nesse relacionamento ou não. Então, pense nisso. Tá? Ok. Nós temos aqui uma participação de
do Ailson, de Arco Verde, Pernambuco. Ele diz assim: paz do Senhor, gostaria de pedir oração. Estou passando por um momento de desacreditar nas coisas, né? Mande um alô aí para mim nos programas noturnos, né? Deve assistir depois. Ok, Ailson, nós estamos aqui citando então seu nome, né? Mandando um abraço para você e pedindo verdadeiramente que o Senhor possa, neste momento, sabe, abrir o seu entendimento e o seu coração para que verdadeiramente a ação sobrenatural do Senhor e o Espírito Santo de Deus possa tocar agora o seu coração, a sua mente, né, e retirar qualquer escama dos teus olhos e principalmente arrancando toda e qualquer influência, sabe, desse espírito, esse Deus desse século que tem gerado, sabe, entorpecimento das mentes, insensibilizado corações, né, e muitas vezes levando as pessoas a se tornarem pessoas céticas, né, e desacreditando, ou seja, do principal ação de Deus, que é o relacionamento de intimidade com Ele, onde tem muitas vezes levado as pessoas, sabe, a olhar para a igreja como um olhar completamente cético. E eu creio que Deus pode intervir de uma forma sobrenatural na sua vida, abrindo seus olhos espirituais para você poder ver a mão sobrenatural de Deus na sua vida, ok? Ok, nós temos aqui uma outra participação. A paz, pastores, eu gosto muito da Clínica da Alma, tenho aprendido bastante. Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus. O nome dela é Keiliane Frutal, Keiliane de Frutal, Minas Gerais, né? Orem pela minha vida espiritual e sentimental. Nós vamos orar aqui no final do programa, viu, Keili? No nome de Jesus, pedindo que Deus possa intervir sobrenaturalmente sobre a tua vida. Temos aqui a participação da DDD 14, a Gláucia, lá de Jaú, São Paulo, ela já mandou uma outra mensagem pra gente. Hoje vivi uma situação dessa, né, que estamos falando. Estou no trabalho e quase sempre minha vizinha reclama de seu patrão. Sempre fico calado ouvindo e às vezes digo para ela ficar tranquila que tudo se resolve. Mas hoje ela me contou uma situação muito desagradável, onde ela seria prejudicada. E eu acabei falando para ela não confiar no homem e ficar alerta. Agora estou me sentindo mal. Será que eu deveria ter me calado? Numa situação dessa, o que fazer realmente? Deus abençoe. Olha, há momentos, como o Guerra disse, de calar e há momentos de falar. Você tem ficado calada em alguns momentos, mas hoje você se deparou com uma situação de injustiça. Agora, quando nós nos deparamos com uma situação de injustiça, nós devemos nos pronunciar e atuar contra a injustiça. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Então, aconteceu uma situação, você entendeu que é uma situação de injustiça e você fez aquilo que precisava fazer, né? Então, é preciso ficar calado, sim, em muitos momentos. Mas em outros momentos é preciso ter a palavra certa e uma palavra de sabedoria, porque as pessoas precisam ouvir a palavra que vem do Espírito que habita em você. Então não retenha o fluir de Deus através da sua vida. Amém. Nós temos aqui a participação do Reginaldo, que mora em Camaçari, na Bahia, diz assim: paz do Senhor Jesus. Quando ouvimos, podemos entender o sofrimento e a situação da pessoa. Temos que saber o momento certo de falar e o que falar. Pois os amigos de Jó ouviram e não entenderam, pois começaram a criticá-lo, dizendo que Jó pecou, que era hipócrita, que estava recebendo nada menos do que merecia, e coisas assim que a gente ouve mesmo, né, por aí. Infelizmente, também muitos são assim, que vão logo julgando, dizendo que está em pecado. Como Jó disse, o que vem para o justo também vem sobre o injusto, né, sobre justos e injustos. Ok, é isso mesmo. Temos aqui a participação de uma outra Bruna de Itajubá. Ela diz assim: olá, pastores, assisto o programa todos os dias, os senhores são muito abençoados.
Amém? Já faz um tempo que minha família, estamos sem uma congregação. Oramos para Deus nos dar uma direção. Só que nada acontece, né, até agora. Só que estamos preocupados, pois chegamos em um momento em nossas vidas que estamos sedentos por Deus e por esse motivo não conseguimos ir para frente. Meu esposo tem um trabalho fixo e faz um segundo turno com o serviço de mototáxi, mas ele quer renunciar esse segundo turno para vivermos as promessas de Deus. Ele tem um ministério de louvor, né? Só que tem hora que bate um medo de nos faltar algo, pois eu estou sem trabalho, só está ele trabalhando. Mas ao mesmo tempo queremos Deus de uma maneira sem igual. Por favor, orem por nós, que Deus possa nos mostrar um ministério que seja da vontade dele para podermos viver tudo que Deus tem para nós. Deus abençoe vocês sempre e sempre mais. Né? Me chamo Bruna de Itajubá. Amém. Rogério, só colocar aqui uma questão. O que a gente pode dizer para ela aqui antes de entrar nessa questão? A Bruna, De Itajubá. eu acho que seria o ideal ela, por exemplo, procurar uma igreja e ficar lá um período para ver se adapta, né? Um período de adaptação, já que eles estão tendo dificuldade, pelo menos não entra numa igreja definitiva, não. Procura uma igreja e ver se ali é o lugar de vocês. Vocês vão ter que fazer isso, já que vocês estão orando, né? Talvez Deus esteja esperando que vocês entrem numa igreja para Ele mostrar para vocês se é ali ou não. Eu acho que vocês devem procurar uma igreja dentro do que vocês aí, não sei qual que é a seção batista, metodista, presbiteriana, é a igreja que está dentro do que vocês, né, processam aí. Então entra nesta igreja, conversa com o líder, falando, nós vamos ficar aqui durante um período para ver se é aqui mesmo que nós vamos adaptar, que eu acho que, né, seria o ideal. Outra coisa, eu acho também que a questão de vocês, né, estar dentro do louvor e tudo, eu creio que isso aí está sendo uma dificuldade para vocês, né? Entra numa igreja e espera Deus direcionar vocês ali. Porque muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela já quer encaixar dentro daquilo que é a função dela, no caso seus louvor. Então deixa Deus orientar e Deus encaixar vocês. Agora procura a igreja primeiro e fica ali um tempo para ver se é ali mesmo que vocês vão ficar, não é? Eu creio sim. Tem uma pergunta que não quer calar. Se vocês estão sem igreja hoje, significa que vocês já tinham uma igreja antes. Sim. Por que vocês saíram dessa igreja antes? Então, avalia primeiro o porquê saíram, como saíram. Porque talvez não encontraram uma outra igreja porque não resolveu a situação de onde saíram. Com certeza. Né? Então, avalie primeiro, né, por que saíram, como saíram, resolva tudo que tem que resolver, se ficou alguma coisa que não foi resolvida. Porque às vezes a gente pode querer ir para um outro lugar, mas não, o nosso lugar era de onde a gente já estava. Não era nem para ter saído. Não era nem para ter saído. Então, se não era nem para ter saído e saímos, nós realmente vamos ter dificuldades de achar um outro lugar. Porque o Senhor não tem mostrado aonde é que vocês têm que ir, então será que o Senhor é quem mostrou que vocês deveriam ter saído? Então, avalie isso. Em nome de Jesus, coloque isso com sinceridade diante do Senhor e ouça o Espírito do Senhor em nome de Jesus. Talvez não está tendo resposta de oração até por isso. Sim. Né? Porque tem algo para corrigir lá atrás e para não acertar. Tá tendo, né? Enquanto tem situações não resolvidas do chamado passado, aí é difícil você visualizar o futuro, entendeu? Pelo menos nessa área. Vai lá e conserta. Visualizar a gente sempre visualiza, né? Isso mas precisa resolver essas situações. Com certeza. Então, isso é importante. Vai lá, resolve e procura uma outra igreja. Exato. Ou fica lá mesmo. É. Toma uma decisão, né? Expressa que a outra pessoa e os pensamentos dela têm valor. Então, nós vamos o quê? Expressar que a outra pessoa, né, que ela e os pensamentos dela têm valor. Muitas vezes as pessoas não estão dando valor nem a outra pessoa, ainda mais o pensamento dela.
não é? Então a gente tem que expressar. A pessoa tem valor. A primeira coisa que eles viram ali é sentir a dor que Jó sentia, não é? Então, naquele momento, realmente eles valorizaram o momento de Jó. E muitas vezes as pessoas não estão valorizando as outras pessoas. E pessoas nos procuram naquilo que fala assim: ninguém quis me ouvir, ninguém quis me dar atenção, ninguém parou para me ouvir. Não é? As pessoas muitas vezes não querem parar para ouvir o outro. E aí a pessoa entra numa situação difícil, entra em desespero porque ninguém ouviu, ninguém quis dar um conselho, ou pelo menos ficar do lado daquela pessoa ali, caminhar com ela uma milha. Não é? Eu sei que não é fácil caminhar uma milha, não. Mas muitas vezes você precisa caminhar com a pessoa uma milha sem falar nada, só caminhar junto com ela. Então nós vamos ver isso aqui. Nós temos aqui a participação DDD 37, o nome dela é Vanessa. Olá, pastores, a paz do Senhor Jesus, a paz, que a bênção do Senhor seja sobre a vida, desculpe, a família de vocês. Passando para pedir oração pela vida de uma tia muito amada. O nome dela é Maria das Dores. Ela já passou por químio e se recuperou de um câncer. Porém, teve uma complicação intestinal e nos últimos 30 dias já passou por 2 cirurgias abdominais. Precisou de transfusão de sangue e está hoje na UTI. Conto com a oração de vocês pela recuperação dela. Cremos que Deus pode fazer um milagre. Desde já agradeço a todos. Um grande abraço. Ok, querida, vamos orar assim, pedindo pela a graça do Senhor sobre a vida dela. DDD 84, queria pedir oração pela minha mãe, que está muito enferma, e minha sogra que bebe muito, alcoólatra, e nenhuma delas ainda conhecem Jesus. Moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e meu nome é Romildo. Agradeço a participação, nós que agradecemos, viu, Romildo? A tua participação e aí a sua confiança também, para que nós estejamos orando. Bom dia, pastor, eu sou casada há 10 anos, DDD 31, e sinto que vivo em um jugo desigual. Meu marido se batizou há 4 anos e já sou batizada há 5, mas meu esposo não se interessa por nada da igreja, não prioriza. Já eu gosto de participar, me envolver, mas ele critica às vezes, me impede, com críticas e cobranças quanto à minha participação na igreja. Já não sei o que fazer, se abro mão da obra do Senhor ou se permaneço, mesmo às vezes, não concordando tanto, Rogerinho. Rogério, aí nós temos uma situação um pouquinho diferente da situação que nós respondemos anteriormente. Até porque vocês conheceram o Senhor, vocês já estavam casados. Você se batizou primeiro e ele depois, mas ele não se envolve como você se envolve. Essa é uma situação da grande maioria das famílias. Infelizmente, a mulher tem uma habilidade maior para se envolver nos assuntos espirituais. Essa é uma constatação que nós temos tido. E já existe, inclusive, estudos científicos que estão tendendo a comprovar isso que nós vemos dentro das nossas próprias congregações. Né? Então, a gente quando vê nas nossas congregações, nós vamos ver um universo maior de mulheres, principalmente para programas que não são o culto normal, né? Qualquer outro evento, nós temos uma participação maior de mulheres do que de homens. A mulher ela já tem essa facilidade maior à espiritualidade. A mulher ela tem uma facilidade maior para transcender, né? Vamos dizer assim. Então, isso muitas vezes o homem, por ser muito mais racional, ele tem mais essa dificuldade. Agora, o que você deve fazer é, com sabedoria, não permitir que o fato de você estar fazendo a opção por trabalhar na obra do Senhor, trazer desequilíbrio para o seu lar. Então, ele mesmo não fazendo as coisas que você faz ou não se envolvendo naquilo que você se envolve, mas ele pelo menos professa a mesma fé. Então, há um jugo desigual no sentido do serviço.
Então, não cobre isso dele, né? Porque você gosta de ir, ele não gosta, ok? E tente minimizar as palavras que você tem ouvido para te paralisar. Agora, avalie também quanto tempo você está dando para a obra e para a sua família. Porque, de repente, muitas vezes a gente corre o risco de se envolver demais e deixar, né, a desejar os outros relacionamentos. Né? Rogério, aqui nós temos a participação do Alexandro, DDD 21, deve ser Rio de Janeiro. E ele disse: bom dia, graça e paz. Meu nome é Alexandre, moro no Rio, quero louvar a Deus pela vida de vocês. Estou sendo muito abençoado pela Rede Super, pois baixei ontem o aplicativo. Amém. Joia, né? E esse ensinamento de hoje sobre o silêncio está sendo muito tremendo. Obrigado pelo ensino, paz. Obrigado pela tua participação, viu, Alexandre? E que verdadeiramente a Rede Super possa, em toda a sua extensão, ser esse verdadeiro canal de bênção na sua vida, né? Você que, por exemplo, ainda não baixou o aplicativo da Lagoinha, baixe o aplicativo da Lagoinha, né? Então, assim, ali você tem todas as informações, você pode assistir os cultos ao vivo, você pode assistir a programação da Rede Super, você pode ter acesso ali ao boletim e tantas outras informações, né? Pedidos de oração, tudo aquilo que a Igreja da Lagoinha tem e pode, né, oferecer para você está disponível no aplicativo. Então, baixe esse aplicativo, né? Você vai ser ricamente abençoado, não é? Então, no nome de Jesus. Ok, vamos lá, nós temos mais um aqui, só um minutinho. DDD 41, o nosso querido pastor Edson, né, lá de Paranaguá. Bom dia, na graça e paz do Senhor, pastores, temos trabalhado muito na área da família. Amém. Pois, como você disse, o Deus desse século está fazendo e tentando tirar a fé e fazendo que as pessoas deixem de crer em Deus, verdadeiramente, né? Realmente temos que lutar através da oração e ensinamentos. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Grande abraço, pastor Edson e a pastora Selma, né? Mande um abraço para nós. Receba o nosso abraço, viu, pastor Edson? Amém. Pastora Selma. Sejam ricamente abençoados aí nessa região. Temos aqui uma outra participação, DDD 33, Caratinga. Graça e paz, sou da Igreja Metodista, aqui em Caratinga. Sempre acompanho a programação da Rede Super. Sou muito abençoado, edificado e aprendo muito. Que Deus abençoe grandemente a vida e família de cada um da Clínica da Alma. O Senhor Amém. É com vocês. Obrigado, viu? Amém. Deus abençoe aí nossa querida Caratinga, né? Gostamos muito. Temos aqui a participação do irmão de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Olá, bom dia, meu nome é Wanderson e sou evangélico, estou afastado. E estou há 8 dias separado da minha esposa e desde então eu procurei a Cristo. E estava me desviando do pecado e de coisas ruins e usando minha pouca fé para buscar a paz e o amor com minha esposa de volta. Mas ainda tinha coisas dela aqui em casa. E aí na quinta-feira ela voltou para buscar o restante e na sexta eu fui demitido de um emprego de 3 anos e meio. No sábado ela estava indo para uma boate e eu fiquei perdido, desnorteado, não sabia o que fazer. Liguei para ela, entrei na boate, falei com ela e ela não disse que não me quer, mas diz para eu dar um tempo. Eu estou sofrendo demais e penso em fazer besteiras. Peço a Deus, mas não tenho resposta, ou pelo menos não estou vendo. Ela diz que não quer a igreja, porque ela é de uma outra religião, mas eu tenho fé que posso levá-lo. E como amigos meus que já deixaram essa religião, né, quebraram todos esses vínculos e estavam em casa, então, falando do Evangelho. Eu amo demais ela. E mesmo que esteja afastado de mim, eu não consigo parar de pensar nela. E depois desses dias, pedindo a Deus que Ele conforte o meu coração e me dê um caminho que toque o coração dela, eu estou assim desacreditando. Não estou conseguindo orar, nem ontem, nem hoje. Né? Eu já estava procurando Deus antes, mas estou sem forças. Né? Então, aqui está a participação do nosso irmão querido, o Wanderson, lá de Angra. Olha, Wanderson, você está vivendo um momento onde você está contabilizando perdas. Né? Então, primeiro você teve a perda
né? Pode até ser momentânea da sua esposa e da sua família. Você não disse que se tem ou não filhos, mas pelo que eu entendi, não. Né? Mas você viu a sua esposa indo embora, aí logo em seguida você perde o seu emprego e aí você está na situação onde o que você vê é apenas o ruim. Nesses momentos, você precisa se apegar àquilo que você pode alcançar no Senhor. Não são apenas as coisas ruins. Então, olha, você tem 2 fatos ruins. Um foi a sua esposa ter saído de casa. A outra é você ter perdido o emprego. Mas comece a pensar em, mesmo que sejam coisas pequenas e que não são ruins e que são boas. Então, tente minimizar o impacto dessas coisas ruins na sua vida para que você comece a desenvolver um relacionamento de gratidão a Deus, não por aquilo que é ruim, mas por aquilo que é bom. Porque quando nós tiramos o foco do que é ruim, nós vamos enxergar e alcançar alguma coisa que Deus está fazendo e agindo. Então, quando nós focamos o ruim, nós deixamos de ver a mão de Deus atuar. Exatamente. Mas quando nós focamos a coisa boa, mesmo que seja por menor que pareça, aí isso nos leva a confiar em Deus. Porque o Deus que faz as pequenas coisas, Ele faz também as grandes. Agora, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Coloque a sua expectativa no Senhor. Não coloque a sua expectativa nas pessoas, não coloque a sua expectativa no emprego. De repente, o que Deus está querendo é te conduzir a um relacionamento de dependência dEle, né? Então, eu creio que é isso que você precisa fazer nesse momento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.